Olá pessoal, bem-vindos ao Moralidade Podcast, nosso bate-papo semanal sobre envelhecimento saudável e longevidade. Meu nome é Ricardo, sou o produtor desse podcast junto com o Beto, que é diretor da Clínica Moralidade, especialista em gerontologia e longevidade. A gente vai continuar o nosso bate-papo com a Suelen Rosa, que a gente interrompeu, porque já estava com o tempo bastante elástico já, né? E a gente vai continuar o nosso tema, que é a história dos sentimentos e desenvolvimento interior. Isso. Suelen, se você quiser dar uma sua mini... A Suelen Rosa é psicóloga e contadora de histórias. Quem não viu o primeiro podcast, por favor, veja, né, assista. A gente vai continuar mais ou menos da onde a gente parou. Faça os comentários, dê os likes. Muito bem. Olha, que é importante, né, Ricardão? YouTuber já. Deixa o like, como o Beto falou, deixa os comentários que ajudam o YouTube a distribuir a gente para mais pessoas. Você quer dar mais uma sua mini bio de novo, Suelen? Será que precisa? Que você faz? Vai. É que às vezes a pessoa chega só no segundo podcast e não viu o primeiro. Tá, então eu sou psicóloga, né, psicóloga clínica, atuo na prática da psicoterapia e tenho aí todo um trabalho desenvolvido, estudos aprofundados dentro da psicologia do feminino, do masculino, mas em especial da psicologia da mulher e, claro, entrando também nas relações. Que joia. A gente parou... A gente falou das ideias carcereiras, aquelas conceitos bem mais profundos do coletivo. Você acabou o nosso podcast tão bem, né? Com aquela fala final. A gente não falou, está aqui na minha sequência, desses aspectos, como que elas se manifestam. A gente pode trazer um pouquinho disso com doenças, né? A gente falou um pouco disso, né? São as coisas tão profundas que elas vêm se manifestam fisicamente, né? E você fala naquele teu texto da mulher ser a doença que impede a realização. A sua realização. A sua própria realização, né? Você podia contar pra gente um pouquinho dessa ideia? Posso. Então, vamos pensar assim. Se a gente pegar por exemplo, pensar numa semente, né, numa semente de alguma árvore, um carvalho, por exemplo, dentro daquela semente está todo o potencial de se tornar... Vou pegar a araucária, né, nosso símbolo e minha árvore símbolo, assim. Na pinha, naquilo que a gralha, né, tá lá se alimentando, de repente cai, e ali está todo o potencial de uma araucária centenária, né, a gente não tem nem noção de quanto tempo dura, qual é a resistência dela. A gente, dentro da minha perspectiva, nós pensamos que todos nós somos uma semente e que está em nós um potencial que a gente não imagina, quer dizer, o que eu vou ser, o que eu vou vir a ser, né? A gente não sabe, mas está nessa semente que eu chamo de alma. Né? Não alma enquanto um conceito religioso, não estamos falando desse lugar, mas desse mundo interno, dessa vivência profunda, inconsciente, do psiquismo humano. Só que o que acontece? Conforme a gente vai crescendo, é como se nós somos jogados no terreno do mundo. E às vezes nesse terreno falta água, às vezes nesse terreno falta o clima ideal, às vezes falta altitude, às vezes... E aí a gente está falando do quê? Às vezes a gente está em situações, em relações, em lugares e que não são propícios para que a gente se torne a araucária que a gente está ali, em semente para ser. Né? Só que nessa metáfora, e aí é um trabalho que, né, a gente começa a perceber muitas vezes, e isso passa por mim, né, é que a gente começa a reclamar do ambiente. Então a gente diz assim, puxa, mas não tem água também. Puxa, mas a altitude não é ideal. Puxa, nanana. Que é uma das coisas que eu vi as mulheres da minha família fazendo, umas coisas que eu fiz e muitas das minhas pacientes fizeram mas esse mundo não foi feito para mulheres. Uhum. Né? Então, como que eu vou alcançar a minha araucária
Se eu sou podada o tempo todo, se eu sou cortada o tempo todo, se eu sou obstruída o tempo todo, se falta tudo o tempo todo, vamos dizer assim. Mas aí o que acontece? Pensando nessa perspectiva, eu estou me retirando da jogada, mas eu também sou minha própria jardineira. Né? Então, eu preciso também ir observando como que realmente o mundo, né, esse terreno aqui talvez não seja muito propício. Talvez as relações onde eu estou, a família onde eu estou, pode ser que elas tenham realmente várias questões aí que impedem o meu potencial. Né? Mas e quando eu impeço o meu potencial? Né? Quando eu estou vendo tudo isso e eu não me mudo de lugar, né? Eu não mudo de relação, eu não mudo, eu não me retiro desse lugar árido, seco e vou me plantar num lugar onde eu possa germinar, onde eu possa florescer, onde eu possa crescer. Então, aí isso vem um trabalho muito forte, né? Quando a mulher ela se torna, vamos dizer assim, a doença da sua alma, no sentido qual existe ali uma identidade, às vezes, tão acostumada com aquele meio, com aquela situação. Mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Mas sempre foi assim. Né? Mas o que eu posso fazer? Ou aí, né, muitas vezes ela querendo mudar o meio, o que é muito complexo. Mudar o outro, por exemplo, a gente sabe que isso não existe. Mas ela não faz um processo de se permitir mudar para que ela mesma seja o terreno de que ela possa germinar e florescer. E aí a gente está falando isso de várias coisas, como, por exemplo, né, tem um corpo todo dolorido e travado, todo machucado, vários problemas, né, de saúde, mas é esse o lugar. Como que eu estou cultivando e estou cuidando disso? Como que eu estou olhando para isso? Né? E eu olho para isso, porque além disso, você ainda tem, no meu modo de entender, dentro disso tudo que você está falando, e sobretudo com as mulheres mais velhas, que são com as quais eu tenho experiência, é o não olhar para isso. Isso, exatamente. Esse não olhar e tá olhando sempre no sentido de tentar mudar o exterior, e não mudar o exterior para seu benefício, não é isso. É mudar o exterior para outras pessoas, porque elas querem cultivar outros jardins que não o seu. Exato. Que não o seu próprio. Exatamente. Eu acho que esse é o impacto muito forte que a gente mais enxerga isso. no cotidiano. E para nós que trabalhamos com essa questão, como você falou, de corpos alquebrados, que nos procuram aqui muitas vezes, que você não entende muito bem como aquela pessoa ainda caminha, como ela ainda faz as coisas do dia a dia, como ela ainda... E ela mesmo também não sabe contar aquilo. E também ela não tem nenhuma escuta, nem interior. Porque eu penso muito, a gente pensa, por quem que tá ouvindo aquelas mulheres? Mas ela também não tá se escutando. Então, ao passo que ela não se escuta, por que o filho, o neto ou o marido vai escutá-la? Isso, exatamente. Então, eu acho que você está trazendo é rico nesse sentido. Exatamente isso. E aí, quando a gente diz que ela passa a ser a doença, é no sentido de... essa alma é como se essa semente ela começasse a mandar vários sinais de que algo não está bem, quer dizer, né, você não está bem, né, você não está realizando a tua potência. E aí começa a mandar um monte de sinais. Todas as doenças aparecem, as questões mentais elas vêm com muita força, né? As ansiedades, as insônias, as depressões, os delírios, enfim, pesadelos, muito forte. Né? E são tudo sinais dessa semente dizendo: você não está me realizando, você não está me realizando. Mas ela não se mexe desse lugar. Né? E ela não se mexe por conta daquilo, né, Beto, que até você trouxe. Talvez em alguns momentos ela tentou fazer isso, mas ela foi punida, sabe? Aquela coisa comportamental do ratinho, que ele vai tentar sair do lugar e daí ele leva choque, daí ele não sai mais. Aí ele fica ali, né? Satelado, paradinho. Então, muitas vezes, são mulheres que até tentaram
na sua história de vida, elas vão ter, às vezes ela tem histórias muito fortes, impactantes de movimentos que elas tentaram fazer, mas elas foram tolhidas, elas foram, só que isso fez uma marca, uma experiência tão negativa, fez um sentimento tão denso dentro dela, que isso e se ela não libera, se ela não conta, se ela não coloca isso, ela não consegue se mexer. E às vezes ela nem sabe por que ela não consegue se mexer. Né? E aí, conforme você vai conversando, e aí por isso que eu digo que é importante a escuta irmã. Eu ia colocar isso agora. Eu ia falar sobre, acho que a importância desse. Você falou no outro podcast, mas desse coletivo, não só do coletivo, mas do espelhamento, acho que você falou, né? Quando você escuta histórias, você acaba se enxergando no outro, né? E isso acaba te despertando para algumas coisas, né? E as pessoas só tomam. A gente já falou sobre isso em outros podcasts. As pessoas só tomam algumas atitudes quando tem um susto, quando tem. Daí, ou quando vê uma história acontecendo com você, né? Ou que já aconteceu e que tá acontecendo. Você sabe que uma das coisas que eu escuto elas falarem muito nos encontros, no início, né? Era algo do tipo assim, nossa, não é só comigo. Não. E eu acho isso de uma força, né? Porque quando ela entende que isso não é só com ela, de que ela, né, esses medos, esses pânicos, esses pesadelos, essas dores, e ela escuta daí alguém contando uma narrativa de como começou o seu processo, de que a partir de uma doença começou a fazer tal coisa e daí descobriu histórias dos seus sentimentos e aquela coisa toda, a outra pessoa está escutando e dizendo assim, nossa, então quer dizer que... Não sou a única. Quer dizer que isso que eu estou vivendo talvez... Né? Então vai criando um fortalecimento. Aí aquilo que ela tentou sair do mundinho dela e não conseguia porque ela levava choque, seja de julgamento, crítica, olhares e até mesmo dentro dela mesmo, de repente numa escuta irmã começa a surgir um lugar de tipo, então dá para eu tentar aqui arriscar, dá para eu tentar fazer uma coisa aqui. E aí é muito celebrado, né? Quando uma vai e consegue fazer, traz para o grupo, aquilo vira um motivo de... Aqui para mim veio uma coisa assim que é muita curiosidade, porque é curiosidade mesmo. Quando você fala disso, né, da força do grupo, né, sobretudo do grupo feminino, e quando você fala da possibilidade da transformação do mundo a partir desse pensamento feminino, né? Você disse, olha, se isso de fato fosse externo, talvez não existissem tantas guerras, tantos conflitos, tantas desigualdades, mas ao mesmo tempo também eu enxergo que existe, né, até por conta daquilo que a gente falou que existe toda uma concepção, né, de entender talvez esse poder, e eu não sei se eu vou usar a palavra certa, mas neutralizá-lo por outras fontes. Eu acho que ao mesmo tempo que você tem escutas irmãs e mulheres, também tem mulheres sabotadoras e tudo isso. Muito! Por isso é muito importante o trabalho imediato. É isso, é essa questão para mim que mais, porque eu enxergo Perfeito. aqui, até nas conversas com as pessoas, e talvez você tenha histórias para contar disso, né? Porque eventualmente elas estão cercadas de pessoas que pela própria infelicidade não querem permitir a felicidade, ou talvez até por não compreenderem esse... Não compreende, isso. Não tem esse olhar, né? Isso é uma coisa, nossa, deve ser fantástico. Porque assim, eu falo que a maior parceira do patriarcado é a mulher. Não necessariamente a homem. Pelo contrário, o homem é tão vítima quanto desse lugar delirante que foi, né, de poder, enfim, que a gente tem hoje uma vivência assustadora em níveis, bom, né, se a gente for olhar o que estamos fazendo no planeta, a gente vai entender que poder é câncer. Né? Uma célula que se reproduz sem contenção é uma metástase. Que é o que a gente está vivendo no mundo hoje. Daqui a pouco, você onde nós vamos, né? Então, assim, aí você então, quando você está, né? Eu falo que às vezes as mulheres são, né, sem perceber, elas são as principais parceiras desse movimento.
É porque exatamente entra naquele lugar, como elas não entendem como o sistema funciona, como elas não conseguem ter essa ampliação, e aí vem todo esse desenvolvimento que eu também passo também, né, que é mostrar, gente, como que é isso? Como que está posto? Né? O que nós temos aqui de pessoas que já escreveram, pessoas mulheres, que já escreveram a respeito desse funcionamento desse sistema, como que a psicologia trata de mulheres dentro da psicologia, para falar desse lugar, para ir mostrando para elas irem se conscientizando de que quando elas dizem não me saia, para que fazer isso? Ela, na verdade, está fazendo a manutenção de um terreno árido. Então, mas por quê? Porque para ela falta esses recursos, falta esses instrumentos. Eu falo que eu vivi isso. Assim, uma das coisas para mim foi muito dolorida foi eu precisar brigar e romper com as mulheres da minha família. Porque era um lugar do tipo, você tá louca, né? O que é isso? Eu falei, gente, isso é a minha vida. E eu vou traçar do jeito. Hoje eu vejo que isso tem outras repercussões. E, sim, eu precisei puxar um movimento de entender que se eu fosse conivente com o que elas estavam me colocando, eu estaria fazendo a manutenção de um lugar que eu não quero. Só que para eu conseguir chegar nesse lugar exatamente por conta de toda uma base de vivência, de experiência, de leitura, de compartilhamento, de uma vida fora do cercado. Então, eu penso que o grupo, quando a gente fala de um grupo de mulheres mediado, isso que é a grande diferença, é a possibilidade dela ir para mundos que ela não imaginava que tinha. E é viagens dentro de um mundo psíquico. Isso é muito legal. E quando você pega essa liberdade interna, tem barreira durante si. Para falar, eu tenho aqui na minha pauta das experiências e vivências sensoriais. Então, isso não chega a ser uma experiência sensorial. Né? Sim. Porque você está imersa no ponto, em qualquer outra, no próprio grupo. Sim, sim. E sem contar, assim, né? Como eu falei, por exemplo, fomos no meio do mato. E foi curiosíssimo ver, assim, quanto nós estamos distante do contato mesmo, de, sabe, ai meu Deus, aqui tem lama, e agora? Dá pra eu pisar nesse lugar? Não pode sensorial, gente. Depois de 600 minutos de corpo, a gente leva o corpo para a academia, né? A gente já não tá mais... por exemplo, né, a gente sentou diante do rio e dizia, o que o rio disse para vocês? E eles, o rio? O que o rio disse? Só escute. Só escute. E aí, aquilo para o ensurdecedor, né? O silêncio, ele vai falando. Ele fala. Nossa, coisa tem mesmo. Uma experiência que você diz assim, aí tá, e por rio? Que graça, e por rio? Mas pergunta pra elas como foi a experiência delas como rio. As pessoas não têm mais uma prática só que faz esporte, né? Eu ando de caiaque, né? Eu pedal, mas também faz tempo que eu não vou. Mas são grupos muito pequenos que têm uma experiência desse tipo, né? E a gente fala aqui, a gente falou no podcast passado, da vida a todas as possibilidades da vida, as pessoas deixaram de experimentar coisas. Né? E vai de tudo, vai desde o paladar, sabe, de sensorializar, né, cheiros, gostos, e tudo isso nós estamos falando de um campo, de uma energia que é a energia do feminino, né, que é essa energia de se abrir, a energia do feminino é uma abertura. Mas o que acontece? A gente está tão tensionado, tão travado, que a gente está completamente fechado, né? Tensionando. Então, quando eu vejo, né, eu vi isso acontecer, então a gente está falando dessas experiências sensoriais, desde esses lugares do encontro, onde às vezes sai um choro catártico, que é uma experiência sensorial e que é acolhido e que é recebido pelas outras que estão ali. Né? Isso é muito bonito. O que é um acolhimento, né? O acolhimento não é dizer tanto que não está tudo bem, está tudo certo. Assim, a liberdade dessa pessoa conseguir chorar porque ela precisa chorar e ela não precisa se sentir envergonhada por estar chorando na frente de outras pessoas.
que ali tá todo mundo meio assim, tá todo mundo vivendo essa mesma experiência. Então, desde esse lugar, de sentir esse choro livre, solto, né? Às vezes até um pouco gritando, até esse outro lugar de se permitir experimentar outras sensações, outras vivências, assumir tem um corpo. Eu falo assim, a mulher, ela descobre realmente. Quando você fala isso, eu acho que como tem a questão do corpo da mulher, ela tem um peso muito forte, né? O tempo todo da sensualidade, da sexualidade, para muitas mulheres sair do lugar comum e esquecer que tem esse corpo. Perfeito. Eu sei. E o envelhecimento é um lugar muito cômodo, e muito cômodo para ela daí, olha, agora nada. E se esconder. E não perceber mais tem corpo. E não perceber a importância que tem o corpo com todas as conexões sensoriais que você está falando e como isso pode trazer liberdade. E você, assim, você falou uma coisa que eu até gostaria que você pudesse linkar com isso, que é a questão da alma, né? Você falou que a alma é uma semente. Não, a alma no sentido. Não. A alma é uma semente, mas se a alma está presente, né, o tempo todo, em qualquer momento, essa semente está presente em qualquer momento e buscar o terreno fértil para que essa alma, teoricamente, desabroche, cresça, né, mostre o seu potencial. Queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que faz muito sentido para o nosso público mesmo. Alguém que fale sobre isso, alguém que não seja, né, homem falando sobre isso ou tentando discursar sobre isso, amigo que não tem lugar de falando, tem ruim falando. Tá? Primeiro, tá porque assim, essa ideia, né? A alma é corpo. Veja, assim, se a gente está aqui e acontece qualquer coisa, qualquer barulho lá fora, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer um movimento, assim, né? Isso fica registrar, isso aqui é uma imagem. Tanto faz um regime instrumental, mas que pouco existe, por favor. A gente não, por que a gente está sempre tenso? Né? Por que a gente está sempre aquela sensação de que está tudo... Porque a gente está o tempo todo, a gente é uma semente plantada no meio. Então, a alma é corpo, ela está no corpo, né? Ela é corpo. Por isso eu digo que tem nada a ver com essa questão religiosa, né? É uma questão... E aí, assim, quando, por exemplo, eu falei, agora a gente está citando o barulho do trem. Isso traz memória. Isso traz uma história. Quando eu relaxo meu corpo, eu permito que o corpo esteja presente. Então, ele esteja aqui, agora minha alma está aqui. E quando ela está aqui, ela está com toda a bagagem dela, com todas as dores, e com todas as alegrias e todas essas coisas gostosas que Maria unidos. Mas, como eu estou sempre tensionada, às vezes pode ser que o trem passou e eu estupei. Eu estava preocupada, respondendo, sabe, trabalhando, e cuidando da casa, e cuidando dos filhos, e eu já não estou mais aqui. A pessoa diz, esse corpo, ele está vagando. Então, quando, né, você está trazendo assim, sim, esse corpo foi tão sexualizado e tão erotizado que muitas vezes a mulher faz um movimento, não tenha dúvida disso, assim, principalmente quando ela sofreu marcas, né, dessa possessão, isso é também super complicado. Ou quando ela olha para o corpo dela, também sofre um meio, isso também acontece. Ou ainda o corpo apenas servindo para a maternidade. Então, também já não tendo esse carinho, essa sensibilidade, esse espaço de contato desse corpo. Mas acho que talvez a gente pode retomar dessa ideia que a gente já conversou em outros podcasts, mas existe... O Beto fala muito disso, né? As pessoas se desconectam do próprio corpo, né? E daí isso reflete na nossa atividade, na atividade do Beto, da clínica, um esquecimento daí físico, né? As pessoas, isso todas as pessoas, homens e mulheres. Isso.
é uma desconexão total. Quando a pessoa, o Beto fala, né? Quando a pessoa, você consegue virar uma cambalhota? Você consegue juntar um negócio no chão? Consigo, né? O cara fala isso, não fala? Você consegue ficar... Normalmente. Andar para trás. Andar de Consegue costas. andar para trás? Você Andando? consegue Consegue ficar correr para trás? consegue ficar Consigo. numa Daí perna ele tenta só? fazer aquilo. Nunca Daí, jamais. quando a pessoa vai fazer, fala, nossa, eu não consigo. E daí vê o quanto afetou, né, essa desconexão, quanto que afetou realmente o corpo. E a pessoa... Mas eu seria mais. Quando você falou isso para mim, foi muito legal, porque você usou ali, né? A alma é corpo, o corpo é alma, né? Então talvez essa desconexão que a gente está falando não seja essa desconexão mente e corpo mesmo, né? Ela é maior, maior. ela é maior. Ela é maior. É uma desconexão mais profunda. Ela é. Eu acho que para algumas pessoas beira a negação, para outras pessoas beira isso tudo que você está falando, essa condição de um ocupar-se de uma série de... Distrair-se. Isso, né, de tá distraída com tantas coisas que nada daquilo é realmente tem importância para ela, mas ocupa. Então acho que Eu por acho aí. que é isso. E uma vez você falou para mim, né? Enfim, quando eu comecei a me mexer, né? Quando é que você vai ter tempo para você, né? Para cuidar de você? Quando é que você vai cuidar? Falou isso, acho que isso foi a sua frase para mim, né? Quando é que você vai ter tempo de cuidar de você e deixar de cuidar dos outros um pouco? E de olhar para você, para tua demanda. Fazer pelo menos um momento você dizer, olha, isso aqui eu estou fazendo porque eu quero mesmo, né? Para mim mesmo. Isso não é para nem... Que é aquilo que a gente está falando, que é o espelho muito das mulheres que eu tenho aqui. Mas eu acho que é uma opção que elas fazem, não... E muitas vezes deliberada para não se conectar com todas essas necessidades. Isso. E que elas dores, têm. porque vai passar pelas dores. Sim, né? Então, vai assim, passar pelas dores. entrar em contato com isso, às vezes... A gente estão gravando isso? Claro. Desculpem. Estamos gravando. O povo tá escutando. Cortem essa parte. Capaz, Cortem essa parte que eu imagina. despiroquei aqui. Vamos embora. Claro que tá gravando. Essa desconexão. Essa desconexão não, mas é quase que fosse uma autossabotagem, né? Na verdade, você assim, não, você não olhar para você. Por isso que eu digo que a gente tem que entender o meio. Por isso que eu falo que é uma das grandes sacadas. A gente tem que saber como que o sistema funciona. Como que o sistema funciona? O sistema funciona para a gente se esquecer. Esse é o objetivo. Quanto mais você se esquecer de você, mais você consome, mais você compra. Mas você produz. Mais você produz. Mas assim, veja, quando você se esquece de você, você é um grande potencial da farmácia. Não é à toa que nós temos uma farmácia, às vezes, nem tanto uma a cada quadra. Nós já estamos, lá no perto do meu prédio, tem 3, quase uma de frente para outra. Tem farmácia, uma de frente, esquina com esquina, né? Então, assim, gente... Alguma coisa está errada. Se tem muita farmácia, tem procura. Imagina que o povo está procurando. Né? Então, assim, quando você se esquece... Quando você não está com você, e aí quando o João traz esse lugar assim, de que é um lugar muito mais profundo, não é só uma dissociação mente-corpo, não é só isso, é uma dissociação realmente desse ser maior. Né? Você é alvo. Você é alvo o tempo todo. As propagandas te adoram. Né? Que é o que acontece muito com as pessoas, né, os aposentados, por exemplo. Eles passaram uma vida se esquecendo de muitas coisas. Aí agora estão sentadinhos com o WhatsApp na mão, né? Vendo um monte de conteúdos que é legal, é divertido, é gostoso. Mas é isso, eu vou de conteúdo em conteúdo, eu vou de conteúdo em conteúdo, eu vou de conteúdo em conteúdo e eu fico. Né? Quando eu vejo, eu passei... Imagina, a gente está falando... Né? Só ver quem tem filho adolescente sabe. Se você não ficar atento com eles ficam ali 2, 3 horas sentados, mexendo naquele aparelho. E eu acho curioso que meu filho diz, meu Deus, tira isso aqui de mim, porque ele é uma coisa que eu não consigo, é mais forte do que eu. Eu falei, eu sei que é mais forte mesmo. Porque ele
né? Por isso que eu digo assim, mas quem fez isso? Não existe um quem, é o sistema funciona dessa forma. Então, quando a gente não tem essa compreensão, quando a gente não entende o mecanismo da onde nós estamos instalados, inseridos, a gente se deixa ser levado e conduzido. A gente não faz a pausa, a gente não faz não faz esse lugar. E se a gente for pensar, para mim, doença entra como esquecimento. Então, assim, a doença, ela tá me lembrando de algo que eu esqueci. Interessante. E se eu esqueci, e veja, eu esqueci de mim, de uma coisa muito profunda, dessa semente, dessa potência. Né? Então, se doença é esquecimento, remembrar, relembrar, reconstituir é saúde. Então, quando eu vou fazendo contato, eu vou rememorando, eu vou relembrando, eu vou acessando, eu vou, né? E eu escutei o Bruno falando, né? Muito bacana desse trabalho, mas para além disso, né? Porque ali é a história dos fatos, né? Mas e essa outra história que fica escondidinha entre um fato e outro, né? Os segredos, os subliminares. sentimentos, né? E essas histórias que são, isso que é a alma do teu processo. Então, o mundo quer que você esqueça de você. Quando você até falou do processo do luto, né? E eu acho que para quem vai envelhecendo, a sociedade quer que as perdas não impactem, que caiam numa normalidade perder. E a perda não é só de quem você ama, mas são diversas perdas. Nossa. E você tem que se acostumar com isso, ou você normalmente é condenado dentro dessa condição. Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando, que tem a ver com essa conexão, talvez alma, corpo, entender que somos essa coisa maior, esse sentimento maior, reconectar com essas condições, ou com todos esses sentimentos, emoções que nos tornam, né, humanos, como você disse, que é aí que está dentro daquele grupo que você falou. É um grupo de mulheres, mas eu não deixo de pensar sempre na minha condição humana. Isso. A sensação, né, que dá é que você humanizar-se, né? Isso. A hominização não é permitida. Isso. Exatamente isso. E o processo de individuação é exatamente você se humanizar. Né? Então, entendendo exatamente veja, eu sou essa semente, mas o processo é eu me tornar araucária, eu me tornar parte desse lugar, né? Então, eu sou uma semente de humano. O processo é eu me tornar humano, mas que humano? E aí é isso, né? Eu me identifico com o gênero mulher, eu vou ser mulher, mas que mulher? Que mulher eu quero ser? Né? Que mulher eu estou aqui em potência para ser? E aí é outra coisa, porque não é essa coisa coletiva, né? Do tipo, ai, a mulher guerreira, a Isso. mulher... Mulher empoderada, guerreira, que tem esse lugar. Não. Tudo bem, ela pode ser também, ela pode ser o que ela quiser. Eu sempre digo assim, a gente pode ser o que a gente quiser, né? Mas é preciso que eu descubra o que é meu. Mas não um estereótipo. Exatamente. Que daí é o sistema. É meu. Exato. Eu falo assim, por exemplo, eu sou muito faladeira, né? Sou muito faladeira. E era uma coisa que eu passei a vida toda querendo me caber, porque, tipo assim, fale menos, né? Seja mais sucinta. Meus trabalhos eram uns negócios desse tamanho. E aí, tá, ok, a gente tem que aprender a medida, é fato, não tenha dúvida. Mas também, com o tempo, eu fui percebendo que eu falei, poxa vida, mas isso é um potencial, né? Lógico que a gente vai entendendo os lugares e etc., mas por que eu tenho que esconder isso? Por que eu tenho que anular isso? Né? Por que eu não posso colocar, né, no mundo isso que está aqui? E aí eu falei, opa, peraí. Tanto que eu brinco assim, né, quando eu vou fazer atendimento, chega um paciente novo, eu sempre falo, olha, eu sou uma psicóloga que foge à regra, eu sou uma psicóloga que fala. Né? Não tiro espaço, jamais... E é muito bonitinho, porque às vezes, né, a sessão tá ali, eles estão naquele momento, eles até param, assim, para tipo,
Então, o que você vai falar? Estou querendo te ouvir. Porque essa troca, né? Eu fui entendendo, por exemplo, a psicologia é só um silêncio. Não, eu fui encontrando o meu jeito de ser psicóloga. Inclusive, falando isso, eu tenho algumas pacientes que não gostam de psicologia, porque elas iam no consultório e dizem, aquela mulher só quer saber o que eu falo, ela nunca me diz nada, eu não vou lá para ficar falando, eu quero que ela me fale alguma coisa. Então, eu acho que você, nesse trabalho, Então, você compreendeu melhor o que é a demanda humana. Isso que eu disse, eu fui encontrando o meu jeito de ser psicóloga, eu fui encontrando o meu jeito de ser mulher, né? Eu fui encontrando o meu jeito de ser mãe, né? Eu fui encontrando o meu jeito de atuar no mundo. Mas é isso, a partir das minhas histórias, dos meus sentimentos, das minhas vivências, e é isso que eu fui também, e tenho proporcionado e tenho incentivado as mulheres que estão comigo a encontrar o seu jeito de ser mulher no mundo. Isso que a gente não entrou no tema masculino, porque se a gente entrar, nossa, Eu acho daí que tem mais. do jeito que você fala isso, é uma coisa muito boa. A gente vai chamar você para vários podcasts, porque a gente tem muito assunto, é muito legal. Eu acho que na minha opinião, vai ser um dos melhores podcasts. O povo vai pedir para Vamos ter mais. vamos ter mais, vai pedir mais. Que isso é uma frase que ficou meio que marcada em mim. A gente vai viver com a gente mesmo por um bom tempo, né? Então, se a gente não souber da nossa história e dessas coisas que nos afligem, como é que a gente vai ser, né? Nessa transição até o envelhecimento. Isso. Quando a gente permite, né? Acho que um pouco de tudo isso que a gente falou, mas quando a gente permite essa potência vir, né? E a gente se humaniza e a gente encontra o nosso jeito de ser e a gente faz as pazes com o nosso corpo e a gente faz as pazes com o nosso meio e a gente começa a entender, né? Como isso que eu digo, se a gente começa a entender o meio, como as coisas funcionam, a gente já não precisa mais reagir ao meio, você pode escolher o que você participa, o que você não participa, o que você gosta, o que te apetece, o que não te apetece, né? Você passa a ser o seu grande amor. E isso é um desafio, porque as pessoas têm muito medo da solidão, né? Muito medo da solidão. Só que a solidão ela só é assustadora se o que eu tenho dentro de mim são carcereiros. Perfeito. Mas se eu tenho dentro de mim um grande amor, a solidão é a minha melhor e maior companhia. Acho que melhor que isso para a gente encerrar. Pessoal, a gente está bem já no tempo também, mas acho que eu acho que essa ideia e meio que corrobora com o tema da maioridade, né? Viva todas as possibilidades da vida. É isso, né? Não tem muito mais o que a gente falar, né? Acho que é isso. Não, diga lá, né? Imagina, fica quieto, finaliza. Não. Acho que como ideia do nosso tema e do tema da maioridade do ano, eu acho que elas são muito convergentes, coerentes e próximas, né? Essa ideia é uma ideia que está aqui, né? E está no mundo, está nas histórias das pessoas. Né? Isso. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Suelen, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo teu tempo. Foi um bate-papo bem legal, acho que bem rico. Eu que agradeço. Uma conversa muito boa. Eu agradeço a vocês muito, né? Mas agradeço em especial também a todas. Eu vou compartilhar, tá, gente, o link com as minhas mulheres. Isso. Então, assim, eu preciso deixar esse recadinho, né? De que elas provavelmente vão se ouvir em algumas falas minhas aqui, mas com todo respeito. Se você quiser também deixar como, assim, agradecimento por elas terem criado junto comigo esse trabalho que foi tão maravilhoso, tão fantástico. E que vão vir mais. Que lindo, obrigado. Se quiser deixar o telefone, alguma coisa, um e-mail? Vou deixar meu e-mail. Eu sou a moda antiga, tá. Suelen, com 2 L's e N no final, T de Tereza, da avó, Rosa,
com S, @gmail.com. Tá bom, eu coloco na legenda também. Pessoal, deixem um like, compartilhem, comentem, deixem comentários, faz o YouTube levar a gente para mais pessoas. Suelen, muito obrigado. Eu que Foi no agradeço. coração. Muito Obrigado. obrigado mesmo. Que Tchau, bom. pessoal. Até. Tchau, pessoal.